mas funcionam. Também a imprensa não entra nesses presídios. Só para a gente, pedindo desculpa, alguém tem que fazer a parte chata? Já deveríamos estar nas considerações finais, e a gente tem 7 pessoas inscritas. Para a gente não excluir ninguém de fazer pergunta, eu vou pedir para a gente fazer as 7 perguntas na sequência, e aí pedindo, vocês já emendam as considerações finais. Tudo bem pedir essa colaboração de vocês? Então, a próxima. Boa tarde, meu nome é Luana, eu faço mestrado e o tema da minha dissertação é exatamente o crime e a notícia. Então, esse seminário, para mim, foi bem oportuno. E aí, eu queria colocar, na verdade, são 2 questões, mas elas estão bem correlatas e elas partem do pressuposto que a gente realmente não está falando de censura. Pensando que hoje a imprensa é o maior canal de informação acerca do direito para o não jurista, né, para o cidadão comum, como que a gente pode pensar numa informação que chegue com maior qualidade para esses cidadãos? É só a questão da formação do jornalista, é a utilização de assessorias especializadas, assim, quais seriam os mecanismos viáveis para as redações que a gente tem hoje na prática e não na teoria, para que isso, né, a gente tivesse uma informação de maior qualidade. E aí, puxando um link disso, eu acho que vale pensar que a liberdade de expressão, ela só é liberdade de expressão se ela for plural. E hoje a gente tem os meios de comunicação um tanto quanto dominados por grupos específicos e não tão plurais assim. E aí me vem em mente a questão da regulamentação. Se a regulamentação não poderia ser positiva nesse sentido de efetivamente garantir pluralidade dos meios de comunicação e, assim, ser um meio de efetividade da liberdade de expressão, e não um mecanismo de censura. Né? Essas as ponderações. Bom, seguindo aqui as perguntas sucessivas, meu nome é Marcelo, sou advogado, e eu queria saber da mesa o que a mesa acha. O Rodrigo falou como o televisionamento do júri acaba aproximando o cidadão da justiça. A gente sabe, todos que operam no júri, sabemos que os júris, o dia a dia dos júris, são muito diferentes dos júris que vão para a mídia. Casos que não têm provas, casos que não têm testemunhas, casos que terminam em poucas horas e não em poucos dias. Então, o que acaba indo para a mídia é aquela exceção. A mesa concorda, portanto, ou discorda, que o televisionamento desses casos de exceção acaba por afastar o cidadão do que é a verdadeira justiça e não de aproximá-lo? Oi, boa tarde. Meu nome é Mariana, sou jornalista, até falando dessa questão do sistema prisional. Eu queria comentar que eu sou de Santa Catarina, onde teve uma recente onda de atentados e que foi, digamos, coibida com uma ação dos agentes prisionais dentro dos presídios, e a gente foi ferrenhamente crucificado pela população por mostrar cenas de tortura dentro do presídio, que foram flagradas pelas próprias câmeras de segurança do presídio e vieram à tona. Então, só para comentar, né? Mas o meu questionamento era a respeito justamente da PEC 37. A gente que é jornalista, a gente vive numa constante tensão entre as forças, né? Tipo, a gente convive com os conflitos entre Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, todos esses agentes, e a gente tem que dar ouvido a todos, e quando a gente faz isso, a gente acaba, para conquistar essas fontes, a gente tem que dar espaço para todas elas, aquele carinho que a gente tem especial com as fontes para conseguir esse acesso, e é difícil equilibrar realmente defesa, né, e acusação. Eu queria saber como que vocês veem essa questão da PEC 37, como que isso pode influenciar, inclusive, no trabalho do jornalista investigativo. Eu não tenho perguntas a fazer, eu quero apenas cumprimentar a atitude humilde do Valmir Salaro. Vocês têm um poder muito grande nas mãos. Também quero cumprimentar as palavras humildes. Inicialmente eu pensei que não fosse, da doutora Ana Lúcia, por reconhecerem que o importante é a gente ir atrás da verdade e dos fatos. E reconhecer que quem tem poder nas mãos, sic transit gloria mundi, porque Montesquieu já falou que o pouquinho de poder que uma pessoa tem nas mãos tem a tendência de abusar do mesmo. Ir atrás da verdade e dos fatos. Eu quero lembrar aqui só uma coisa e sugerir, quando ocorrer um caso como o da Eloá e do Lindenberg, operadores do direito, juízes, autoridades, coloquem um psiquiatra para
negociar com o garoto e não a polícia, porque a linguagem da polícia é a bala, é a violência. E aí acaba. E só para terminar, o Valmir comentou o caso da escola base. Eu quero lembrar o caso da Daniele Prado. Eu assisti em 2006, repórteres, mais meio minuto, por favor, repórteres entrevistando transeuntes. O que fariam com uma mãe monstruosa? A mãe acusada de colocar cocaína na mamadeira da filha, depois de 45 dias de prisão, não era cocaína, ela foi solta. Só que durante a prisão, os nossos amigos da polícia soltaram a mulher no meio das feras. Enfiaram uma caneta Bic no ouvido dela, e ela saiu cega e surda e com os ossos da face quebrados. E entrevistando transeuntes da rua, esses canais sensacionalistas, as pessoas transeuntes inventavam torturas medievais, que Torquemada era quebrador de vidraça perto do que eles inventavam. Parabéns para vocês. Eu beijo vossos pés. Bom, vou dar sequência aqui. Boa tarde a todos. Eu sou Ilana Casói, sou escritora, especialista em criminologia. Cumprimento todos vocês do evento. E vou pegar carona na moça ali de Santa Catarina, num outro jeito de perguntar. Esse olhar crítico que tanto se pede, como é possível, a gente assiste hoje um tribunal de júri, onde os jurados, querendo ou não, têm uma certa intimidade com os promotores, porque se encontram muito, promotoria muito mais concentrada do que a defesa, que está pulverizada entre advogados particulares, defensores, ITTT, OAB, enfim, o universo é muito grande. E acaba acontecendo isso também com os jornalistas, que, por ter que ter fonte, como ela mesma falou, ter um relacionamento muito bem construído com os promotores do tribunal de júri, é sempre mais ou menos nas mãos dos mesmos que estão os grandes casos, e vocês precisam deles para ter acesso às informações, cada um com a sua urgência e com o seu detalhamento. E como, então, a gente fazer essa aproximação também da imprensa para quebrar? Porque eu não vi, Valmir, você assistiu e eu também, o baile no palco do Tribunal do Júri de Julgai. Eu não vi ninguém criticar. Eu não vi essa cena para a televisão, ela está filmada, nós sabemos. Porque ninguém vai ofender um promotor, porque amanhã ele pega um caso Nardoni, como é que eu falo com ele? Eu não vejo essa crítica contundente quando se trata do Ministério Público. E acho que o Ministério Público tem gente maravilhosa, tem gente nem tanto, mas só ganharia com a crítica aberta também, porque também regularia os seus quadros. Então, queria saber a posição de vocês, como melhorar essa relação da defesa pulverizada com a própria imprensa. Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo, sou jornalista e advogado criminalista. Quem já conhecia o Valmir Salaro pela grandeza de profissional que o é, hoje conheceu uma nova faceta, Valmir. A sua humildade demonstrou uma grande retidão de caráter, fazendo meia-culpa no caso da escola base. Mas eu quero dizer o seguinte, Valmir, esse meia-culpa, a imprensa, hoje, ela reafirmou esse meia-culpa na sua fala, porque já havia feito inúmeras vezes anteriores, mas esse meia-culpa deveria ter sido feito na mesma intensidade, proporção e preocupação pela Polícia Civil, pelo Ministério Público, pelo Instituto de Criminalística, pelo Judiciário, que todos corroboraram um erro que partiu de um delegado de polícia precipitado. E em cima do que o Rodrigo Hidalgo falou na sequência, que às vezes ele prefere muito mais entrevistar o investigador, o soldado, do que o comandante, o delegado, porque eles estão na rua, estão sabendo efetivamente o que aconteceu, enquanto aqueles que estão no ar-condicionado de seus gabinetes apenas estão sendo alimentados, às vezes até de forma deturpada do que efetivamente está acontecendo. Concordo contigo, isso aí é um defeito da imprensa em geral, de nós, jornalistas, em darmos muita credibilidade à versão oficial e das autoridades. O jornalista tem que ser despido de qualquer preconceito, porque a fonte do jornalista é o assessorista, o pipoqueiro, o taxista, a garota de programa, e não só a grande autoridade. E como se trata nesse seminário de um paralelo entre direito e imprensa, não podemos nos esquecer que a nossa tarefa é buscar a verdade real, que muitas das vezes está longe da verdade formal, que é aquela que consta no papel, que muitas das vezes é o que acaba ensejando uma condenação,
ensejando uma notícia, mas completamente divorciada da realidade dos fatos. Parabéns a todos. Boa tarde, meu nome é André Lozano, sou advogado. Minha pergunta é mais com relação à regulamentação da mídia. Uma das maneiras que eu vejo de reduzir os danos, no caso de réus, que muitas vezes viram vítimas da imprensa, seria, nas publicações, colocar somente as iniciais desses réus e impedir imagens diretas. Caso seja feita alguma imagem, aquela imagem nebulosa. Vocês acham que isso pode ajudar? Seria uma maneira de restringiria demais o trabalho da mídia e, no caso da justiça, isso atrapalharia ou ajudaria? Obrigado. Por favor, as respostas e as conclusões. Bem, já que eles passaram a palavra, eu vou começar pela última pergunta. Eu não sei se essas possibilidades ajudariam ou atrapalhariam. Eu acho que camuflar um homem público que pratica crime ou que é condenado, camuflar, que eu digo na imprensa, na televisão, eu acho que a pessoa pública tem uma imagem, tem uma privacidade reduzida, porque ela é pública, porque ela age em nome do público. A meu ver, isso deve existir. Outra coisa, obviamente, é transformar aquela pessoa, acabar com aquela pessoa, com a imagem daquela pessoa, como, a meu ver, fizeram, né, com o juiz Lalau. Eu estava até comentando, né, a imprensa fez questão, ele já estava condenado, já estava preso, ele saiu doente do presídio para ir para a sua casa, um regime domiciliar, e a imprensa filmou o tempo todo aquele homem que já estava numa maca. Na primeira vez ele não saiu de cadeira de rodas, saiu numa maca, coberto, a imprensa o tempo todo insistindo naquela imagem. Isso eu acho desnecessário, isso eu acho que deveria ser, não proibido, mas eu acho muito difícil regulamentar a imprensa. A imprensa não precisa ser regulamentada, ela precisa ter ética e responder civilmente pelos seus atos e criminalmente, isso sim, porque não são todos os jornalistas irresponsáveis e não são todos os jornalistas, né, que merecem essa represália, essa forma, de alguma forma, de censura. E temos também, não podemos fugir da realidade, que existe uma liberdade de imprensa, mas, paralelamente, uma liberdade de empresa. Existe uma empresa atrás de uma imprensa que determina o que é a imprensa. Então, precisamos ter muita cautela no que diz respeito ao jornalista, porque o jornalista está ligado a uma empresa, e uma empresa tem um perfil ideológico, uma empresa tem interesses comerciais, sim, e isso nós não podemos fugir e não podemos tirar dessa realidade que existe. Bem, existem inúmeras perguntas, vocês querem... Ainda bem que a senhora respondeu essa pergunta. A senhora respondendo essa pergunta, a gente não perde o emprego. Mas é bastante complicado. A polícia, em cima disso, até a gente vive no dia a dia, a Polícia Federal, Superintendência de São Paulo, quando faz alguma operação, costuma divulgar apenas as iniciais dos presos e não expõe imagens, até por problemas passados já, né? Ocorre que a gente não consegue fazer um trabalho, o trabalho nosso acaba limitado, porque você não consegue ouvir o outro lado. Ela noticia, prendemos 20 doleiras numa operação. Você não sabe se amanhã, a não ser se você não tiver acesso ao processo, se amanhã ele já foi solto, se ele foi solto no dia seguinte, você não consegue ouvir a defesa, você não sabe quem é. Então, quer dizer, é uma postura que já vem sendo adotada pela Superintendência da Polícia Federal de São Paulo, que eu acho que não está surtindo efeito, porque o nosso trabalho acaba limitado. Eles não divulgam informação alguma. Eu acho que para a gente dar espaço para o contraditório, ouvir o outro lado, você precisa saber quem está sendo acusado. E a gente não tem tido acesso aqui em São Paulo. Eu concordo também com você. Eu acho que, com o Rodrigo, mas a gente fica expondo toda hora negros, pobres da periferia. Sendo que a própria Polícia Militar, quando ela prende alguém da corporação dela, suspeito de envolvimento e execução, ela não dá o nome e não mostra a fotografia. Eu acho que devia ser feito com todos os suspeitos. Quer dizer, então, por que a Polícia Militar ela protege os seus policiais acusados de crime e aqueles da sociedade que cometem crimes também são expostos para filmagem, fotografia, e a gente
acaba sendo cúmplice, como a nossa colega estava dizendo. O jornalista de polícia é uma profissão que eu, particularmente, não queria para as minhas filhas, e elas não são repórteres, menos polícia, que é uma área difícil. Muitas vezes você vive, ou você é complacente, ou você é conivente, ou você faz parte de uma quadrilha. No passado, eu já vi até jornalistas nesse ponto, entendeu? Quer dizer, então é uma área dificílima para cobrir, para a gente ser responsabilizado por tudo que a imprensa erra nesses casos de cobertura policial. É muito difícil essa área. A gente não é herói, não é nada disso. É difícil cobrir. Se você entra numa redação, existe o preconceito dentro da própria redação. Você não estudou, você vira repórter de polícia. Se você estudou, você vai além do boletim de ocorrência, vai cobrir esporte, economia e política. Quer dizer, é uma área complicada. Estou vendo um colega aqui dizendo que ele é advogado, criminal e jornalista. Eu não sou, eu sou só jornalista. Quer dizer, eu acho que o conhecimento que ele tem é muito maior, e ele tem, eu acho que, a perspicácia, a desconfiança e a visão mais crítica que eu tenho, por ele estar nessa área. Quer dizer, eu admiro alguém que tenha feito jornalismo e, ao mesmo tempo, feito um curso de direito para conhecer e discutir de igual para igual. A gente não discute. Quer dizer, eu acabo comprando uma informação que a polícia me passa, que o promotor me passa, e passo essa informação para frente. Quer dizer, é uma leviandade, é um risco muito grande que nós, jornalistas, corremos todos os dias. A nossa chefia sabe, todo mundo sabe disso. Mas existe também uma grande hipocrisia nesse meio, entendeu? Queria só não responder a pergunta do colega advogado, que ele perguntou sobre a filmagem do julgamento. Eu agradeço a pergunta, porque eu tenho estudado bastante o tema, há bastante tempo, e eu agradeço porque eu nunca havia pensado nisso, nunca havia pensado que a filmagem, eventualmente até do julgamento de casos, né, escolhidos, podia prejudicar o entendimento daquilo que é correto, do procedimento correto da justiça. Em princípio, eu dou a resposta de bate-pronto, mas sem efetivamente pensar. Eu acredito até que sim, mas eu agradeço a pergunta, porque eu achei bastante instigante e vai me levar a pensar a respeito disso. Eu, por ideologia, eu sou contra a filmagem do julgamento pelo Tribunal do Júri. Por que eu sou contra? Eu sou contra porque eu continuo achando que não é um show, né? Aquilo é um julgamento, tem uma pessoa que está sendo julgada, é a sua liberdade que está em jogo. Assim como no direito europeu, existe o direito de preferência da imprensa. Se existem 100 lugares na plateia, a imprensa tem preferência na plateia para anotar, para acompanhar o julgamento, não na filmagem. Não são todos os países que aceitam a filmagem do julgamento do júri, mas o direito de preferência, por quê? Entende-se que cada jornalista vai dar uma dimensão pública para aquele julgamento. Então, por isso, é o direito de preferência que tem no direito europeu e que é assegurado em todos os julgamentos. Eu aceito, acho mais importante esse direito de preferência, né? Assegurar lugares para a imprensa e não filmagem. Eu não aceito a filmagem exatamente porque, além desse aspecto, né, de ter uma pessoa sendo julgada, a liberdade em julgamento leva, sim, o promotor a virar um ator, o advogado a virar um ator, né, e acabar denegrindo a imagem daquele que está sendo julgado. Eu sou contra essa filmagem, né, ao vivo do julgamento do Tribunal do Júri. É lógico que aquela entrada, até a sentença que é pública, isso não vejo que haja prejuízo. E no Brasil, a primeira vez que foi pedida a filmagem integral do julgamento foi no caso da Daniela Pérez, quando os dois, né, o ex-namorado e a moça, foram julgados. A Globo, ela disponibilizou um sistema tecnológico que, na época, não havia, para que todas as emissoras de TV, bem como a Globo, todas, se você quisesse estar no SBT, na Record, na Cultura, qualquer que você quisesse ligar, estaria acompanhando o julgamento. O país ia parar, em qualquer emissora de TV, o julgamento seria ao vivo. O advogado recorreu e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro proibiu, né, a publicidade ao vivo, né, a filmagem ao vivo do caso da Daniela Pérez. A Globo, na época, teve um prejuízo bastante grande, porque essa parte tecnológica foi um custo bastante alto para ela, e eles estavam acreditando que eles iam
né, conseguir passar o julgamento ao vivo. Né? Eu agradeço mais uma vez a instigante pergunta que vai me fazer Doutora, pensar. Posso só fazer um adendo aqui? E se esses julgamentos, como o Marcelo falou, fossem para todos os júris, sem mostrar o réu e sem dar detalhes assim que pudesse identificar os jurados? Eu acho que a população tem interesse em conhecer detalhes, como é que funciona o julgamento, do que o jornalista ir lá, pegar os dados e passar essa informação. Acho que tivesse um canal para todos os júris, não só os famosos. Poderia pensar. Poderia pensar. Nos Estados Unidos existe um canal só para julgamento ao vivo. Né? Poderia se pensar. Eu também nunca pensei. A gente se baseia sempre naquilo que existe, né? Aquilo que acaba virando um show. E isso aí a gente acaba discordando. Mas é uma ideia, não afasto essa ideia de aceitar nesse sentido, não. Com limites, acredito que sim. Não. Não sei se respondemos todo mundo. Né? Posso encerrar? Pode. Bom, a gente precisa aqui encerrar essa mesa. Eu queria só dizer que a gente está aqui falando muito do papel da imprensa e que é importante, a gente está olhando para isso, mas eu queria relembrar um pouco até uma fala que eu tive no começo do dia, que, na verdade, a gente está olhando para a imprensa, mas a gente também tem que olhar para a responsabilidade dos operadores do direito, juízes, promotores, delegados, advogados na construção da notícia. Né? Então, como fontes e quão essa responsabilidade é importante e deve ser aperfeiçoada. Né? Então, acho que a gente tem aí, na verdade, operadores de direito e jornalistas construindo a notícia. E eu queria só terminar contando um depoimento que eu tive de um jornalista. O IDRD está fazendo esses encontros, as redações dos veículos, e ele contou um fato que eu acho que é um pouco isso que a gente está discutindo aqui. Quer dizer, esse olhar também da imprensa para aquele ator do sistema de justiça. Né? Então, ele disse que ele foi cobrir ali um caso, se não me engano, acho que era na Polícia Federal, não sei se Polícia Federal ou Polícia Civil, já não me recordo mais, mas ele disse que, às tantas, o delegado coloca o investigado na frente de uma multidão de jornalistas e diz: agora diz aí para todo mundo aquilo que você estava dizendo para mim lá dentro. Vamos ver se você convence eles. Então, o jornalista viu isso, e aí todo mundo começou, vários jornalistas fazerem perguntas e etc. E esse jornalista voltou para a redação extremamente incomodado, falando: mas como assim? Né? Qual é a função desse delegado? Né, que tem uma pessoa que está sob a sua custódia, que ele tem o dever de guardar pelos direitos dessa pessoa e que ele exibe, né, o investigado para os jornalistas e libera assim, as perguntas que eles quiserem fazer, né, realizar. Então, eu acho que a postura desse jornalista é uma postura que tem, voltando ao nome do nosso projeto, um olhar crítico. E eu acho que é isso que a gente quer trazer. E aí a gente está questionando tanto a responsabilidade desse delegado, como a responsabilidade desse jornalista. Né? Então, é isso, agradeço, acho que foi uma mesa riquíssima. Obrigado aí por ter apresentado.